essa guerra. Desde a outra guerra do ano passado, de 12 dias de duração, em junho, o Larijani é tido como alguém que está tocando as coisas. Entendi. E ele não tinha aparecido, desde que começou a guerra, ele não tinha aparecido em público. E ele apareceu, hoje já faz uns 6, 7 dias, talvez ou mais, mas ele apareceu e aí 4 dias depois da sua primeira aparição pública, morreu. Israel matou ele. Então Israel está fazendo uma caça meticulosa, homem a homem, de todas as lideranças do regime. Essa é a parte de Israel. Essa é a parte de Israel. É hoje. Então Israel está focado na guarda revolucionária, nas forças, na milícia dos Bassides, que são aquela milícia interna que reprime a população, e na polícia iraniana. Porque Israel quer abalar a capacidade do regime de resistir uma suposta rebelião interna, uma revolução, uma revolta da população. Então Israel está atacando o quartel-general, centro de comando, as delegacias de polícia, as bases dos Bassides, e aí esses caras não têm onde se reunir, eles vão se reunir em outro lugar. Eles foram para um estádio de futebol alguns dias atrás. Aí Israel foi lá e explodiu o estádio com todos eles dentro. Aí eles estão montando tendas na rua. Israel está atacando as tendas. E a população iraniana está indicando, tem um checkpoint, tem uma barricada ali. Não esperava. Eu pensei que a população iraniana não ia, de forma nenhuma, se ou tirar algum proveito ou ajudar as forças israelenses. Não, tá mostrando, falando, assim, né? Tipo, não liga pra... Eles não pegam o telefone e ligam pro Mossad, não é isso. Mas eles falam com gente que eles acham que, vai chegar. E aí Israel, sei lá, nos últimos dias aí Israel já tinha destruído 12 barricadas. E o regime iraniano tá colocando barricadas pelas cidades para mostrar presença, força, para mostrar ordem, para impedir aglomeração de pessoas, para reativar, né? Reafirmar a sua força sobre o país. E quando Israel vai lá e fica destruindo com drones ou com ataques aéreos, cada uma dessas barricadas vai enfraquecendo essas forças de segurança. Vai matando as lideranças, vai enfraquecendo. Também mataram o chefe das forças da milícia Bassid. Então, Israel está conquistando esse espaço. Tem uma outra coisa que Israel está fazendo muito interessante. Os agentes de inteligência do Mossad estão ligando para os comandantes das forças de segurança iraniana. E falando assim, Igor, você é um comandante aqui daquele negócio ali, eu sei como você chama, eu sei onde você mora, eu sei o que você faz. E se a gente tiver manifestação das pessoas, se você der o comando para matar os manifestantes, você vai acabar que nem o líder supremo. E aí tem algumas das gravações ali que o cara fala, não, eu tô do seu lado, tal. Óbvio, a maioria não fala isso, mas tá dando o recado. Eu sei quem é você, eu tô te ligando no seu telefone e a coisa pode não ficar boa para o seu lado se você seguir nesse caminho. Então tem toda uma ação, uma operação de Israel trabalhando desse lado, que tem mais presença interna, tem mais inteligência, tem mais acesso dentro do país. E os Estados Unidos está lidando com alvos maiores, indústria, com os alvos militares, coisas de grande porte. Mas Israel está entregando a sua parte, e tudo isso coordenado junto. E é difícil os Estados Unidos dar esse espaço para alguém. Essa posição. Essa posição e confiar que vai dar certo. Né? E assim, isso tem a ver com outras discussões, óbvio, a gente sai numa tangente aqui, depois a gente volta, mas tem a ver com uma discussão. Primeiro assim, né? Quem são os aliados americanos que vão entregar na hora do vamos ver? A própria OTAN, o Trump estava puto com a OTAN. Isso, né? E continua, e isso é uma história antiga. Por razões políticas, por razões militares, por razões econômicas, tem uma série de razões para a irritação dele com a OTAN. Muitas legítimas, outras assim... Já falei isso aqui para você em outras ocasiões, a OTAN também está nesse lugar porque os europeus estão nesse lugar, e os europeus estão nesse lugar porque os Estados Unidos quis que eles estivessem nesse lugar. É do interesse dos americanos que todo mundo tivesse fraco e só eles tivessem as armas. Deixa comigo a história do GPS, que eu também já falei, acho que em uma outra oportunidade aqui. Os Estados Unidos viravam para os europeus e falavam, não faz Galileu, não faz seu GPS.
que você vai gastar dinheiro com isso? Deixa que eu faço. Usa o meu tá aí de graça. Óbvio que aí ele tem um poder. Ele tem o botão de desligar o GPS, os outros não. Mas assim, eventualmente a Europa acabou construindo o seu. Mas então os europeus chegaram nesse lugar em parte porque os Estados Unidos induziu eles a isso. Ok, os Estados Unidos pode mudar de ideia. E está irritado. Mas aí, então, os Estados Unidos têm poucas alternativas. O Japão também não é essa alternativa. Essa discussão que acontece com a Europa também acontece com o Japão, num outro tom, menos atrito. Quem é que é o aliado americano que vai ter soldados, armas, tecnologia, capacidade, inteligência, que entrega, que traz resultado? E que, de certa forma, eu não sei se o quanto que isso é importante, Rock, mas Israel tá é um território que seria importante para os Estados Unidos ter um aliado lá. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Tanto que isso é uma coisa interessante. O Trump, ele muda a localização do comando que Israel responde na estrutura militar americana. Ele tira do comando europeu e coloca para o Oriente Médio, que é o CENTCOM, Entendi. que é o Central Command. E quando ele faz isso, ele claramente, o que ele está fazendo? Ele fez isso no primeiro mandato. Ele vira e fala assim, Israel é uma força e tem que ser uma força no Oriente Médio. E ao fazer isso, ele abre as portas para todas as movimentações militares que são organizadas no Oriente Médio para Israel participar. Então, todas as coisas que são coordenadas com os outros aliados americanos do Oriente Médio, que são os países árabes e do Golfo, Israel passa a fazer parte. Então, começa a existir um intercâmbio militar de Israel com as outras forças árabes que facilita, por exemplo, ou reforça os acordos de Abraão. E reforça também essa proximidade de Israel já estar integrado na região. Porque Israel sempre operou na região por conta própria. E os Estados Unidos trazia Israel ou protegia Israel de fora. Mas não necessariamente como um membro da região. E quando ele faz isso, ele coloca Israel nesse lugar. E parte das operações que a gente assistiu em 24 e 25, do confronto de Israel com o Irã, Israel se defendeu porque toda essa estrutura já estava montada. E no governo do Biden, nós temos um grande exercício militar entre Estados Unidos e Israel, que é a primeira vez que você tem um exercício militar com um aliado da região, podia ser outro, Arábia Saudita ou outros países ali, que tivesse operando em todas as frentes. Marinha, Força Aérea, Entendi. Exército, Espaço, Cibernético, tudo. Isso aconteceu já no Biden. Então, assim, tudo isso colocou Israel... E aí a guerra do ano passado, quando o Trump aceita bombardear a instalação nuclear, é só uma grande cereja que ele coloca, porque Israel já tinha feito o trabalho grosso e tinha feito direito. Então, os Estados Unidos olhou e falou, custo baixo para mim, né? Israel fez essa história toda e tá bom, eu vou entrar e vou tirar os frutos ou os ganhos daí sem correr risco. E nesse momento o Trump acerta, né? Ele fala, me dei bem. O ataque foi um sucesso para ele. Isso aquela história. Não coloca Israel numa posição, para quem está observando, de subserviência, número 1. Número 2, isso faria alguma diferença para Israel? Porque o objetivo que Israel tem ali é a sua própria sobrevivência. Né? Pelo menos é isso que eles dizem. É claro que me parece ter algum ganho pessoal